a casa de número 5300, na Rua Cuba, no elegante bairro da Chácara Klabin, zona sul de São Paulo, guardava uma rotina comum de uma família de classe média alta. Manfred Albert von Richthofen, engenheiro de 52 anos, e sua esposa Marisa von Richthofen, psiquiatra de 47 anos, viviam ali com seus 2 filhos, Suzane, de 19 anos, estudante de Direito, e Andreas, de 15 anos. Era uma família aparentemente perfeita, que cultivava valores tradicionais e investia na educação dos filhos. Naquela quinta-feira, véspera de feriado, Suzane havia saído para uma festa de Halloween com seu namorado Daniel Cravinhos, de Paula e Silva, de 21 anos. O casal voltou por volta das 23h30, e Suzane entrou em casa, enquanto Daniel permaneceu do lado de fora. O que ninguém imaginava era que aquela seria a última noite normal da família von Richthofen. Por volta das 5 horas da manhã do dia 31 de outubro, vizinhos foram acordados por gritos desesperados. Era Andreas, o filho mais novo, que conseguiu escapar e pedir socorro. A cena que a polícia encontrou dentro daquela residência era de extrema brutalidade. Manfred e Marisa foram assassinados enquanto dormiam, vítimas de golpes violentos de barras de ferro na cabeça. O que inicialmente parecia ser um assalto que terminou mal, logo começou a levantar suspeitas. Suzane estava em casa, mas alegava ter dormido durante todo o massacre. Seu quarto ficava entre o dos pais e o do irmão, mas ela afirmava não ter escutado nada. Andreas, por outro lado, acordou com os barulhos e conseguiu se esconder. Nos dias seguintes ao crime, o comportamento de Suzane intrigou investigadores e familiares. Ela parecia estranhamente fria diante da tragédia. Não demonstrava o luto esperado de alguém que acabara de perder os pais de forma tão brutal. Durante o velório, testemunhas relataram atitudes inadequadas, como conversas paralelas e até sorrisos em momentos inapropriados. A polícia começou a investigar mais profundamente a dinâmica familiar. Descobriram que Manfred e Marisa eram pais rígidos e controladores, especialmente em relação a Suzane. Eles não aprovavam o relacionamento da filha com Daniel Cravinhos, considerando-o inadequado por ser de classe social inferior e não ter as mesmas perspectivas educacionais que a família valorizava. Havia um conflito crescente entre Suzane e seus pais por causa desse namoro. Daniel era irmão mais velho de Christian Cravinhos, de 18 anos. Os 2 irmãos vinham de uma família simples e trabalhadora de São Paulo. O relacionamento entre Suzane e Daniel era intenso e conturbado, marcado pela oposição dos pais dela e pela dependência emocional entre o casal. Suzane se enchesse, sufocada pelas regras rígidas de sua família, enquanto Daniel representava uma válvula de escape dessa realidade opressora. À medida que as investigações avançavam, inconsistências no depoimento de Suzane começaram a aparecer. A jovem mudava detalhes de sua versão, contradizendo-se em pontos cruciais. A perícia forense também trazia dados perturbadores. A violência empregada contra as vítimas indicava não apenas um crime passional, mas algo meticulosamente cruel. Manfred recebeu mais de 30 golpes na cabeça, enquanto Marisa foi atingida por cerca de 20 golpes. Era uma carnificina. O cerco investigativo se fechava. A polícia passou a monitorar Suzane e Daniel de perto. Grampos telefônicos revelaram conversas suspeitas entre o casal e também envolvendo Christian. Em determinado momento, as evidências se tornaram impossíveis de ignorar. Havia um plano, uma conspiração familiar que transformaria aquele caso em um dos crimes mais chocantes e estudados da história criminal brasileira. Sob pressão crescente das investigações e diante das evidências acumuladas pela polícia,
a verdade finalmente veio à tona. Em dezembro de 2002, cerca de um mês após o crime, Daniel Cravinhos confessou sua participação no assassinato. Dias depois, foi a vez de Christian admitir seu envolvimento. Finalmente, em fevereiro de 2003, Susanne von Richthofen confessou que planejou e comandou a execução de seus próprios pais. Os detalhes revelados eram ainda mais perturbadores do que se imaginava. Susanne não apenas participou do crime, mas foi a mentora intelectual de toda a operação. Segundo as investigações, ela forneceu as chaves da casa, informações sobre a rotina dos pais e garantiu que uma porta ficasse destrancada para facilitar a entrada dos irmãos Cravinhos. Na noite do crime, após voltar da festa de Halloween, Susanne entrou em casa e esperou que seus pais adormecessem profundamente. Por volta da 1h da madrugada, Daniel e Christian entraram silenciosamente na residência. Armados com barras de ferro, os dois se dirigiram ao quarto do casal. O que aconteceu em seguida foi uma execução brutal e covarde. Manfred e Marisia foram atacados enquanto dormiam, indefesos em suas próprias camas. A violência empregada revelava não apenas a intenção de matar, mas uma fúria descontrolada. Durante o massacre, Susanne permaneceu em seu quarto, ouvindo os gritos dos pais sendo assassinados. Andreas acordou com um barulho e conseguiu se trancar no banheiro, salvando sua própria vida. Após consumar o crime, os irmãos Cravinhos fugiram da casa, levando alguns pertences das vítimas para simular um roubo. Susanne então ligou para a polícia, fingindo ser também uma vítima do suposto assalto. O motivo do crime, segundo apurado, era uma combinação explosiva de fatores. A oposição dos pais ao relacionamento com Daniel, o controle rígido exercido sobre Susanne, o desejo dela de ter acesso à herança dos pais. O caso ganhou repercussão nacional e internacional. A combinação de elementos, uma jovem bonita, de classe alta, que estudava direito e matou os próprios pais, fascinava e horrorizava a sociedade brasileira. A mídia cobriu cada detalhe do caso, transformando Susanne von Richthofen em um dos nomes mais conhecidos do país. Em julho de 2006, quase 4 anos após o crime, teve início o julgamento dos 3 réus. O Tribunal do Júri de São Paulo viveu dias de intensa comoção. Centenas de pessoas faziam fila para conseguir um lugar na plateia. Câmeras de TV de todo o país transmitiam os desdobramentos ao vivo. O julgamento de Susanne, especialmente, paralisou o Brasil. Durante o julgamento, promotores apresentaram provas contundentes, perícias, depoimentos, gravações telefônicas e a reconstituição do crime. A defesa de Susanne tentou argumentar que ela era vítima de violência psicológica dos pais e que havia sido manipulada por Daniel. Alegaram que Manfred seria abusivo e controlador e que Susanne vivia sob constante pressão emocional. Susanne depôs chorando, alegando arrependimento e tentando convencer os jurados de que era uma vítima das circunstâncias. Disse que amava seus pais e que nunca imaginaria que o plano seria efetivamente executado. Mas sua versão encontrou forte resistência. Gravações mostravam frieza e premeditação, e testemunhas relataram seu comportamento inadequado após o crime. Andreas von Richthofen, único sobrevivente da família, prestou depoimento emocionado contra a irmã. Ele descreveu a noite do crime, os gritos dos pais, o terror que sentiu. Seu testemunho foi crucial para desmontar a imagem de vítima que a defesa tentava construir para Susanne. Após dias de julgamento, o júri chegou ao veredicto. Susanne von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado. Daniel Cravinhos recebeu a mesma pena, enquanto Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses. As condenações foram celebradas por aqueles que acompanharam o caso como uma vitória da justiça. O caso Richthofen
se tornou um divisor de águas no direito penal brasileiro. É estudado em faculdades de direito, psicologia e criminologia como exemplo de patricídio, crime premeditado e psicopatia. Gerou debates sobre estruturas familiares disfuncionais, limites da autoridade parental e as consequências de relacionamentos abusivos. Suzane cumpre pena em regime fechado desde 2006, tendo progredido para o semiaberto em 2015. Em 2016, casou-se na prisão com um advogado. Christian e Daniel também progrediram de regime ao longo dos anos. Andreas von Richthofen reconstruiu sua vida longe dos holofotes, tendo processado a irmã e conseguido direito à herança integral dos pais. Até hoje, mais de 2 décadas após o crime. O nome Suzane von Richthofen permanece sinônimo de um dos casos mais emblemáticos e perturbadores da criminalidade brasileira. A história da filha que escolheu o assassinato como solução para seus conflitos familiares. Se você se interessou por este caso e quer acompanhar outras histórias reais que marcaram o mundo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Novos casos, novos mistérios e histórias que ainda buscam respostas. Até o próximo episódio de Crimes Contados.